Mas e aí, vale a pena se mudar para o exterior ou não? Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou advogada de formação, eu atuei como advogada por 3 anos e em 2019 eu troquei de carreira, depois de fazer um curso da Levagum, e desde então eu tenho trabalhado como programadora. No ano passado, eu fiz uma mudança do Brasil para a Suécia, né? Então, esse último ano, eu tenho morado na Suécia. Então eu recebo muitas perguntas, né, do pessoal perguntando, como que foi esse processo de mudança, né, do Brasil para o exterior, o que que tu pensou para decidir, o que que te levou a se mudar, né, do Brasil para a Suécia. Então eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e dar algumas dicas aí para vocês sobre o que que é importante de se pensar quando a gente está planejando aí, ou decidindo se vai se mudar para o exterior. Então vamos lá? Então acho que a definição mais importante que eu posso dizer que me levou a querer me mudar para o exterior é qualidade de vida em geral, né? A gente costuma pensar que, beleza, o salário é mais alto no exterior, mas o custo de vida é mais alto também, né? Então, será que vale a pena mesmo ou não? Né? Porque eu vou gastar bem mais. Então, a minha resposta, e vocês são livres para discordar delas quiserem, é que vale sim. E eu vou explicar para vocês por quê agora. Porque mesmo que o salário seja mais alto e o custo de vida seja mais alto, se a gente conseguir guardar um pouquinho de dinheiro no fim do mês, esse pouquinho já vale muito mais, ele já te dá um poder aquisitivo muito maior. Né? Então vamos ver, por exemplo, alguém que ganha o salário mínimo no Brasil, né, ganha uns 1.200 por mês, mais ou menos. Se eu conseguir guardar 10% do meu salário todos os meses no Brasil, eu vou ter 120, né? Enquanto que se eu ganhar o mesmo salário mínimo, né, eu coloco entre aspas aqui, porque não tem salário mínimo oficialmente aqui na Suécia, né, em vários países da Europa, em geral, não existe salário mínimo. O menor salário possível que a gente veria alguém ganhando aqui na Suécia, por exemplo, seria aí talvez uns 1.000 euros, né? Então, se eu guardar os mesmos 10% de um salário aqui, daria 100 euros, né? Quanto que é 100 euros comparado a 100 reais? É muito mais, então te dá um poder aquisitivo muito maior, né? Por exemplo, se eu quiser viajar, se eu quiser comprar um celular caro, um computador caro, alguma coisa assim, eu vou ter que economizar muito menos meses ganhando um salário aqui na Europa do que eu teria que economizar no Brasil, né? Ainda que o meu custo de vida seja muito menor no Brasil também. Então, essa informação, para quem está em dúvida, não tem certeza de quanto que é a média do salário no país que está pensando em se mudar, é interessante pesquisar no Google, né? Mas não só no Google, tem alguns outros sites que nos ajudam a fazer esse tipo de pesquisa. Então, aqui, por exemplo, tem um site que chama Glassdoor, né? Esse site aqui, que aqui a gente consegue colocar o cargo e o país e pesquisar aqui quanto que um software engineer, né, um engenheiro de software, ganha na Suécia. E aqui ele está me dizendo entre 36 mil kronas, né, e aí para converter de krona para real é só dividir por 2. Tá? É mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Então, se são 36 mil kronas, daria aí mais ou menos uns 18 mil reais, né, que é um salário bem alto aí para o Brasil, né? É um salário alto também aqui para a Suécia, tá? E aqui a gente consegue ver que o máximo é em torno de 149 mil kronas. Mas eu nunca vi alguém ganhando isso aqui, tá? Isso aqui seria altíssimo para o padrão Suécia, né? Que daria aí mais ou menos uns 70 e tantos aí mil reais no Brasil, né? E aqui, se a gente for no Google, a gente consegue ver que o salário médio na Suécia é em torno de 25 mil kronas, né? 25 mil coroas suecas. Ou seja, aquele salário de 36 mil que a gente estava vendo lá para desenvolvedor de software, né? Para programador, tá bem bom, né? Tá acima da média, até para a Suécia. Tá? Então, outro fator que me motivou a querer me mudar para a Suécia, que é um dos fatores que me faz gostar daqui bastante atualmente, é o fator segurança, né? Então, a gente sabe que alguns países da Europa têm uma fama de serem bem mais seguros para se morar do que outros lugares do mundo, né? E a Suécia é um deles. Eu posso falar para vocês que se tem uma coisa que eu adoro aqui na Suécia é eu poder andar em qualquer lugar, sozinha, a qualquer horário, e não precisar me preocupar com a minha própria vida, ou em ser assaltada, ou com qualquer coisa desse tipo. Tá? Eu sei que tem regiões
que são um pouco mais perigosas que as outras, mas olha, eu vou falar para vocês, eu já andei por muitos lugares por aqui em Estocolmo e é completamente diferente do Brasil nesse sentido, né? Eu morei em São Paulo alguns anos antes de me mudar para cá e eu não andava por aí sozinha de noite, eu sempre tinha medo, né? Quando eu tinha que ir só ali do metrô para casa, que era 5 minutinhos de caminhada, eu já ficava com medo de ser assaltada. E aqui não, aqui eu não tenho esse medo. Uma coisa que eu acho interessante de se fazer é pesquisar gráficos sobre a criminalidade, né, das cidades. Então, por exemplo, eu decidi que eu quero me mudar para Estocolmo, né? Então tem na internet, se vocês pesquisarem, gráficos mostrando ali mapas de criminalidade por região, né? Então mostra ali o tipo de crime, quantos crimes que foram cometidos no último ano, quantos crimes foram resolvidos, né? Ou tiveram alguém preso. Então esse tipo de dado eu acho que é super interessante olhar até antes da gente escolher um lugar para alugar, né? Um apartamento para alugar. Então outro fator que eu considerei, que eu acho super importante, é o IDH. Então o IDH ele é um índice que ele leva em consideração educação, saúde e renda. Tá? Então, como assim educação? A educação é baseada no número de anos que aquela população passa no colégio, comparado a outras populações. Né? A saúde, ela significa a expectativa de vida. Então, quantos anos a população em geral daquele país espera viver. E a renda se refere ao PIB, né? Então, o Produto Interno Bruto, que ele é um dado que representa qual foi a riqueza gerada por aquele país no último ano. Claro que não é um índice absoluto, né? Não quer dizer que representa tudo, né? A gente tem que olhar para outras coisas também, mas eu acho que é sim um bom indicador de qualidade de vida dos países, né? A gente pode ver, se a gente pesquisar na internet, né? É super fácil de achar IDH dos países, lista com IDH dos países na internet. A gente pode ver que os países considerados mais desenvolvidos, né? Ou com uma qualidade de vida melhor, eles em geral têm um IDH bem alto, tá? Então é uma coisa que pode ser interessante aí de se olhar. Outro índice que eu acho super interessante para mim, como mulher, né, é o índice de igualdade de gênero. Então tem um site que chama EIG.Europa, né, que ele é um site que tem exatamente pesquisas desse tipo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse site ele fala sobre índices de igualdade de gênero na Europa, né? Aqui a gente consegue ver o de 2022, né? Então, dá para ver aqui que a Suécia ela tá no topo, né? De tudo. Então, tá com 83,9 aqui. Como que esse índice ele é calculado? Ele usa vários subíndices que são bem interessantes. Então, por exemplo, a porcentagem de mulheres em cargos de liderança comparado com homens, né? Diferenças de salário entre mulheres e homens, a quantidade de anos que as mulheres passam na escola ou em educação comparado com homens, né? Quantidade de anos que as mulheres passam em ensino superior comparado a homens, a violência contra a mulher comparado com a violência contra homens, né? Tudo isso. Então, todos esses subíndices, eles geram o índice de igualdade de gênero do país, né? De acordo com esse instituto aqui da Europa, que ele calcula essas coisas. Então, eles têm também por país, dá para ver especificamente aqui, tá em inglês, né? Mas dá para traduzir, não tem problema. E ele mostra que dados mais específicos, se eu procurar, né, ele vai me dizer ali todos esses subíndices que eu mencionei. Então, outra informação que eu considerei super importante na hora de considerar o país que eu queria me mudar foi leis de proteção LGBT, né? Então, a gente consegue ver aqui nessa reportagem que eu abri, que está no site do governo da Suécia, né? Que a Suécia sempre foi bem revolucionária, né, nesse sentido. Então, desde 1944, as relações homossexuais são legalizadas aqui na Suécia. Né? Em 72, a Suécia foi o primeiro país do mundo a autorizar a mudança de gênero, o que também é bem interessante. Né? Então, sempre foi um país muito progressista nesse sentido, que eu acho muito bacana. E o outro fator que também me levou a considerar a Suécia no topo ali da minha lista de países potenciais a se mudar é sistema de saúde pública, né? Porque a gente sabe que tem muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, né?
onde que se a gente ficar doente, a gente sabe que vai dever pelo resto da vida, né? Porque não tem um sistema de saúde público decente. No Brasil a gente tem o SUS, né, que apesar de todos os seus defeitos, está lá pelo menos, e a Suécia ela tem o que seria o equivalente ao SUS também, então tem sim um sistema de saúde público e é relativamente bom, assim, não é perfeito, né, lógico, nada é perfeito nesse mundo, mas funciona. Então, outro fator que para mim foi bem importante é o transporte público. Por quê? Porque eu tenho carteira, mas eu não gosto de dirigir. Então, eu gosto de poder, dependendo do transporte público, se eu quiser pegar um ônibus, se eu quiser pegar um metrô, se eu quiser pegar um trem, alguma coisa assim, eu gosto de ter essa opção, né? Estocolmo, especificamente, tem um dos sistemas de transporte público melhores do mundo, assim, é incrível, realmente, porque ele tem uma cobertura ótima, né? Não é lotado, não é muito caro, também não é muito barato, né? Mas funciona muito bem. E além dessas coisas, tem mais algumas dicas aí que eu gostaria de dar para vocês, que eu acho que pode ser interessante aí levar em consideração, tá? Então, primeira coisa, se vocês têm filhos ou família, né, ou alguém que vai se mudar junto com vocês. Especialmente filhos, porque eu cansei de ver aqui gente se mudando, imigrantes se mudando de outros países da Europa, inclusive, né? E só que com um filho adolescente, e aí o filho vai pro colégio e não sabe sueco, aí não se adapta bem, porque daí ele tenta falar sueco, mas fala meio errado, aí os outros adolescentes riem, né? E isso acontece muito, tá? Com pessoas imigrantes. Então sempre pensem bastante na família de vocês antes de levar, porque talvez a família não se adapte tão bem com vocês, né? Aqui na Suécia é muito fácil se virar com inglês, né? Porque 98% da população fala inglês. Então não precisa necessariamente saber sueco, mas é interessante mesmo assim saber sueco, né? Então outra coisa é, se vocês conhecem alguém no país de destino, fazer um novo contato antes de ir, porque é muito, muito bom poder conversar com alguém que já morou no país antes de se mudar. Nossa, é a melhor coisa, porque a pessoa pode te dar dicas, podem te falar sobre experiências pessoais, né? Podem te falar sobre custo de vida, sobre aluguel, sobre pontos fracos, pontos fortes, né? Coisas bem específicas que é mais difícil de a gente ter pesquisando direto na internet, né? Então eu acho muito legal poder ouvir a experiência de outra pessoa. Se vocês não conhecem ninguém e também não tem como conhecer ninguém, a dica que eu dou é procurar vídeos no YouTube mesmo, sabe? Tentar achar aí algum canal no YouTube que fale sobre a experiência de morar em tal país ou coisas do tipo. E isso é muito bom porque te dá uma ideia da reserva de dinheiro que vocês vão precisar também para se mudar, né? E isso é bem importante. É importante ter uma reserva de dinheiro bem grande antes de se mudar, tá? Por exemplo, quando eu me mudei para cá, no primeiro mês eu não podia trabalhar por questões burocráticas aí de Suécia, eu tinha que esperar chegar o meu documento de identidade sueco antes de poder efetivamente começar a trabalhar, mesmo já estando aqui, né? E eu não podia pedir esse documento antes de me mudar para a Suécia, né? Então o que aconteceu foi que eu fiquei aqui umas 3 semanas sem poder trabalhar, só gastando. E eu gastei, gente, eu gastei um ano das minhas economias em um mês aqui, sem brincadeira. É bem caro realmente o custo de vida aqui. Acho que Estocolmo é uma das cidades mais caras da Europa em questão de custo de vida, viu? Mas em compensação, os salários aqui também são decentes, né? São proporcionais. Uma pergunta que eu escuto muito é se precisa inglês, né? E depende, né? Nem todo país vai precisar de inglês. Por exemplo, Portugal, geralmente sabendo português já é o suficiente, né? Se a gente vai para algum país que fala espanhol, Espanha, por exemplo, né? Então espanhol pode ser o suficiente também. Mas eu diria assim, se for uma empresa internacional, e geralmente são empresas internacionais que contratam imigrantes, tá? Então, para empresas internacionais é bom saber inglês sim. Tem uma coisa que eu escuto muito o pessoal falando, que mas eu não tenho inglês fluente. Gente, fluente não significa saber tudo, 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 tá? Não significa saber literalmente todas as palavras do vocabulário inglês, tá? Ser fluente numa língua significa saber se virar, saber conversar, saber, mesmo que tu não lembre de uma palavra na conversa, tu consegue explicar um contexto. Então, por exemplo, quero falar cortina, mas esqueci a palavra cortina, né? Daí eu falo, é aquele negócio que fica na janela, que tapa a visão de quem olha de fora ou de quem olha de dentro, sabe? Tu explica o significado da palavra, em vez de explicar
a palavra em si. Aí a pessoa que está te ouvindo vai dizer, ah, cortina, isso, sim, cortina, valeu, esqueci a palavra, né? E acontece toda hora, acontece comigo, acontece com meus colegas de trabalho. Quando a gente não nasceu falando aquela língua, é normal esquecer palavra, né? E até quando a gente nasceu também, eu esqueço palavra em português, né? Volta e meia. Então, não tem problema ficar nervoso falando inglês. O negócio é praticar. E aí outra pergunta que vem dessa, né? Precisa de certificado de inglês para poder trabalhar? Geralmente não, tá? Para trabalhar não. Agora para universidade, para mestrado, para doutorado aí precisa. Aí geralmente precisa. Tá? A maioria das universidades vão pedir certificado de fluência de alguma dessas provas, né? Tipo TOEFL ou IELTS, alguma dessas aí, para poder comprovar que sabe inglês. E precisa de visto de cidadania para trabalhar? Sim, precisa. Tá? Eu vim para cá, eu não tinha cidadania europeia e eu não tinha visto. Então, a empresa que eu consegui o emprego, consegui a vaga, eles pediram visto para mim. Quando a gente pede por conta própria, pode demorar anos para chegar o visto e eles podem negar. Né? Agora, quando a empresa pede, tu já sabe que vai para lá com um trabalho, a vaga definida, né? E não como um freela, né? Como um profissional independente, aí é mais fácil de conseguir o visto de trabalho. Tá? Mas se vocês forem com visto de turista, que é 3 meses, não pode trabalhar com visto de turista, tá? Se eles pegam, vocês podem até ser banidos de voltar para o país de novo no futuro. Então, muito cuidado com isso, tá? Agora, se vocês têm cidadania europeia, que eu sei que muita gente aí tem, né? Cidadania portuguesa, ou espanhola, ou italiana, aí vocês podem se mudar, morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia sem problemas. E por fim, uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que é interessante pensar, né, é o clima. Porque tem muitos países da Europa que têm um clima completamente diferente do Brasil, e a Suécia é um deles. Tá? Eu sou do sul, né, então eu estou acostumada com algum nível de frio, né, de Porto Alegre, mas é completamente diferente daqui, né? Aqui a gente tem neve, aqui a gente tem a escuridão no inverno, que é um negócio, gente, é um negócio completamente louco. No inverno a gente tem 3, 4 horas de sol só, todos os dias no pico do inverno, né? Então é bem complicado, assim, tem que ficar tomando suplemento de vitamina D e tal. E tem muita gente que não aguenta essa escuridão do inverno, porque realmente zoa, assim, com todo o sono, não consegue dormir direito, né? É complicado. E aí no verão, por outro lado, tem sol o dia inteiro, né? Então tem umas 3, 4 horas de noite só, o resto do dia é claro. Então amanhece 2, 3 da manhã. É muito louco. Tá bom, beleza. Ouvi tudo que tu falou e já decidi agora. Quero me mudar pro exterior, já escolhi o país. E agora, como que eu faço? Me ajuda? Como que eu consigo emprego? Calma, vou fazer mais vídeos no futuro, porque são perguntas que eu recebo toda hora e eu fiz esse vídeo, fiz esse canal para ajudar vocês aí que estão me mandando pergunta, que estão precisando de uma inspiração aí ou de alguma ajuda para decidir essas coisas, tá? Então, se inscreve aí no canal, se gostou do vídeo deixa o like que prometo que eu vou fazer mais vídeos no futuro.